Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Porque se já aqui estamos em nome de Jesus, já temos algum grau de parentesco, né? Já nos afinizamos com o bem-estar, com os ensinamentos, com o amor que o Mestre Jesus nos deixou e nos deixa a cada dia. Então, o nosso tema hoje, Páscoa no Espiritismo, do que nos libertar. Nós vamos fazer algumas reflexões iniciais e depois a gente vai ver um pouquinho qual a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã e como a doutrina espírita vê a Páscoa. Como que a gente sente, como que a gente vive. Hoje nós estamos encerrando o domingo de Páscoa, que, querendo ou não, ambienta todos nós com uma emoção diferente, como o Natal. E não pode deixar de ser, porque são momentos marcados que trazem mais vivamente à nossa memória o Cristo, o Mestre Jesus. Então, que a gente faça algumas reflexões e consiga realmente compreender que a Páscoa, independente dela estar circunscrita no calendário, numa data, que, aliás, esse ano foi favorável, emendou um feriado com outro, aí quem trabalha está feliz, quem estuda, mas independente de estar circunscrito, a Páscoa é um renascimento, uma mudança, uma reforma íntima, que é o que sempre a nossa doutrina espírita nos convida a ter e a fazer. Então, na verdade, para nós espíritas, a Páscoa ela tem um sentido diferente da Páscoa cristã, embora sejamos cristãos também. Mas das nossas outras amigas, irmãs de outras religiões, que pensam a Páscoa diferente do que a doutrina espírita traz para a gente. A Páscoa, inicialmente, é uma celebração judaica, que remonta à libertação dos judeus do subjugo egípcio por volta de 400 anos. Então, eu fico pensando, se por 400 anos a gente, os nossos antepassados, os nossos filhos, todos vivem num jugo de escravidão, se libertar dessa escravidão é um marco muito forte, muito significativo. Então, inicia aí essas são as nossas reflexões iniciais, e a crucificação, morte e aparição de Jesus ocorre durante a Pessat, ou Páscoa. Pessat, ou passagem. A gente vai compreender como os judeus e os cristãos compreendem essa passagem. Então, na verdade, tudo que aconteceu com Jesus, da crucificação até ele ressurgir, aconteceu no período de Páscoa. Então, o que a gente vê hoje é a celebração da Páscoa porque Jesus morreu, e ressuscitou por nós. Enquanto, na verdade, a Páscoa já era um período que já estava vivenciado, tanto é que Jesus vivencia a Páscoa judaica, ele roga aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que montassem a festa de Páscoa, a ceia de Páscoa, que montassem a ceia, porque era tradição. E como ele não foge das regras, ele não veio derrogar as leis, ele seguiu aquela tradição judaica na qual ele foi criado. Então, durante o período de Páscoa já existente, Jesus foi preso, foi denunciado, entregue por Judas e foi preso. Foi julgado. Ele é levado a Anás e a Ceifás, que eram líderes religiosos, que os entrega Jesus a Pilatos, que era o governador romano, aquele que lava as mãos. Jesus, então, é preso, julgado, flagelado, coroado de espinhos por Pilatos. Carrega a cruz, ele é obrigado, forçado a carregar a cruz em direção lá ao Gólgota, e ele é crucificado entre dois ladrões, num topo de colina, no Gólgota. Uma coisa interessante, que a sensação que dá é que Jesus foi a primeira pessoa, foi a pessoa que foi crucificada
daquela forma. Na verdade, já era um padrão existente. Jesus não veio derrogar as leis. Então, nós temos que compreender, nós somos espíritas. Nós estamos numa doutrina que convida de nós uma reflexão sobre o que executamos. Ritualização, às vezes é bacana, às vezes algumas ritualizações são necessárias para a gente gravar algumas datas e tudo. Só que o fato de eu executar a ritualização sem eu compreender, sem sentido, fica o ritual pelo ritual. Né? O que a gente está tentando fazer aqui é compreender. Então, Jesus morre na cruz por volta das 15 horas. 15 horas após um período de sofrimento, é sepultado, né? O corpo é colocado, é retirado da cruz, é colocado num túmulo que tem a porta de pedra, né? Preso lá, fechada lá com aquela porta de ferro, e é enterrado, né? Colocado lá por José de Arimateia, que solicita a Pilatos a possibilidade, né, de tirar, né, de retirar depois o corpo de Jesus de lá e de levar Jesus para lá, né? Pede a ele essa liberação de movimentação sobre o corpo daquele que foi imolado, daquele que foi crucificado e que foi morto, né? E Jesus ressurge, então, no domingo seguinte, que é o que se fala da ressurreição. Ele ressurge, na verdade, ressurrege, né, como a profecia havia dito. Então, na verdade, quando Jesus passa por todo esse período, desde a prisão, a crucificação até a morte, e o aparecimento dele no domingo, isso já estava sido escrito, isso já estava planejado, isso já estava organizado. Porque se nós fazemos alguma coisa e não fazemos, procuramos não fazer sem planejamento, vamos imaginar os planos divinos, que são enormemente, gigantemente organizado, divinamente organizado. Então, todos esses acontecimentos trágicos que aconteceram com Jesus no dia, né, nos dias de Páscoa, foi porque a Páscoa já existia. Então, a Páscoa não é um período festivo que foi inaugurado pela cristandade, né, pelo sentimento cristão. Tudo aconteceu já num período de Páscoa. Isso é bom a gente também, né, ter ciência. E muito antes, ser um planejamento muito antes, né, da chegada do Mestre na Terra, né? Outra coisa importante da gente ressaltar foi que Jesus, muito antes da Terra existir, os cientistas datam uma média de 4,5 bilhões de anos que a Terra tem, muito antes da Terra surgir, quando, segundo Emmanuel, ela era uma massa disforme, ou ela não era nada ainda, né? Ela não tinha sido ainda desprendida da nebulosa solar para se montar como um planeta. Desde aquela época, Jesus já era um ser crístico. Jesus já era Cristo, há 4,5 bilhões de anos atrás. E uma vez, na revista Reformador, o doutor Giovanni Borges, que era presidente da FEB à época, ele escreveu uma coisa muito interessante, porque ele escreveu o seguinte, e nós nem sabemos se essa foi a primeira grande missão do Mestre, 4,5 bilhões de anos atrás. Então, antes da Terra orbitar, existir, Jesus já esteve aqui, próximo, junto a outros seres crísticos, para quê? Para planejar, para pensar, eu não sei nem que nome que a gente daria, né? Para organizar, medir, para que a Terra tivesse a conformidade, a condição de habitação, para a condição humana que iria habitar nela. Planos divinos. E segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, depois desse encontro, né, desses seres crísticos, a Terra foi sendo construída por operários divinos, engenheiros, arquitetos, biólogos, que se preocupavam com a estrutura de vivência e com a beleza. Porque é uma coisa que a gente fala sempre, né? Que a gente habita um planeta de provas e expiações. Só que é um planeta extremamente belo.
extremamente lindo. Basta a gente andar por aqui pelas praias que a gente vê quanta beleza que a gente tem. A aurora boreal, que eu nunca vi, mas a gente vê em fotos, de uma beleza magnânima. Nós temos um planeta maravilhoso, né? Então, na verdade, aquela época, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já se encontrava com Deus, ele já dialogava com Deus. Como é que eu sei disso? Porque ele falou, está lá em João 17,5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então lembra, Pai, glorifica-me agora. Como a gente se glorificava antes do mundo existir. Então, uma fala de Jesus muito bem colocada por João, e que diz para a gente que naquela época Jesus já dialogava com Deus. Então, nós não estamos falando de um ser qualquer. Nós estamos falando de um ser que planejou a Terra, que pensou no clima, que pensou no movimento, que pensou nas condições de vida para receber o que hoje nós temos, né? Então, Jesus já se encontrava com Deus. Para quê? Combinando, aguardando todos os acontecimentos que ele viria viver quando aqui viesse. Então, Jesus não veio para cá de uma forma qualquer. Ainda está lá em A Caminho da Luz, que ele diz para aquela turba de espíritos capelinos, que ele nunca os abandonaria. Ainda falou mais, eu vou voltar, eu vou vir. Tanto é que desde que o mundo consegue remontar a história, se tem a ideia, a esperança da chegada do Messias, da chegada do profeta. Os judeus sempre esperaram o profeta, embora quando a chegada de Jesus não o tenham aceitado. Então, desde sempre, o mundo aguarda. Por quê? Porque está na nossa memória espiritual, sentimento de que ele não nos abandonaria. Ele não colocou o povo capelino aqui e abandonou. Muito pelo contrário. E de tempo em tempo, ele enviava à terra espíritos de escol, espíritos bons. Para quê? Para trazer, para lembrar que Jesus viria, para dar esperança à população, para a população não desistir. Então, desde essa época, Jesus já era Jesus, né? Então, Jesus já se encontrava com Deus para quê? Para, participando com Deus, o que ele viria viver, né? Sofrer, e a governança da terra. Então, ele participou de tudo desde sempre, né? Então, tudo foi criado, que foi criado teve um plano divino. Tudo tem uma programação, um plano divino. Tudo que foi vivido por Jesus também teve um plano divino. Não foi assim porque Jesus nasceu que os homens um dia resolveram persegui-lo. Não. Não. Ele já sabia que ele iria passar por isso. Tanto é que ele fala para os apóstolos dele: Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Lógico que eu amo, né, mestre? Ele falou: pois é. Antes do galo cantar 3 vezes, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E antes do galo cantar, Pedro negou 3 vezes Jesus. E ele falou: hoje, um dentre vós vai me trair. Ele já sabia. Ele já conhecia as almas. Ele já percebia muito além do que possamos compreender. Então, ele já sabia. Isso já era um plano. Isso já era uma programação. E aí continua, que era um plano divino, né? Logo, a Páscoa não começa com Jesus, né? Nem pelos que antecederam, pelos judeus. A Páscoa começa onde? No plano espiritual. Por quê? Será que o plano espiritual um dia parou para programar uma ceia de Páscoa, para programar a ritualização? Não. Não. Para programar o momento em que Jesus comprovaria para nós, a humanidade, não a cruz,
mas que a morte não existe. Este foi o grande legado, o grande momento da imolação de Jesus, porque ele deixa para nós, a humanidade, a certeza de que a morte não existe. Porque ele volta e se mostra. Então, ele comprova que a morte não existe, né? Então, não começa nem por Jesus, nem pelos judeus. Começa na programação espiritual. Tanto é que isso tudo aconteceu durante um período de Páscoa, né? Então, tudo foi dentro de um plano divino. Então, Jesus, junto ao Pai, tudo planejava, tudo que ia acontecer. Então, tudo é um projeto de Jesus, junto ao Pai, né? Tudo é um projeto de Jesus. Eu lembro quando eu era menina, eu não fui católica, então algumas ritualizações eu não vivi. Eu lembro que próximo da minha casa, tinha muitas casas que alugavam, vinham os turistas e tal, e eles, certa feita, fizeram um boneco de pano e saíram batendo no boneco. Eu não entendi. Ah, vão malhar o Judas, vão malhar o Judas, malhar o Judas. E eu não sabia, né? Judas, para mim, era aquele lá da Bíblia, hoje eu via, assim, muito distante, mas malhar o Judas. Porque, naquele momento, foi justamente aquela pessoa que traiu Jesus. E a gente malha, né, Jesus, se deixar, ainda malha Jesus até hoje, né? E justamente aí que vem a doutrina espírita dizendo para a gente, ora, se a gente vai e se a gente volta, sucessivas e incansáveis vezes, em processo de aprimoramento, é lógico que o Judas reviu as suas teses, porque no momento em que ele se dá conta do ato, ele atenta contra a própria vida. E lindamente vai ser recebido por quem? Por Jesus, que vai resgatá-lo. E a gente não sabe, né, da quantidade de outras encarnações que ele teve, mas sabe que ele surge como Joana d'Arc. Joana d'Arc, em que amor a Jesus através da religião, através da governança da época, ela consegue levantar a bandeira de amor a Jesus e resgata, então, o seu débito do passado. Só que na nossa cabeça, a gente até hoje mantém, né, aquela sensação como se, na verdade, tudo não passasse, né? Tudo não modificasse, tudo não se melhorasse, né? Então, na verdade, para nós, a Páscoa ela não tem sentido de festa. Embora respeitemos todas as religiões, todas. Isso não sou eu que estou falando, isso a doutrina nos coloca. Todas as religiões sérias, sinceras, né, assim como os seus dogmas, a gente respeita todos e compreende que cada um faz uma leitura de Páscoa, mas que o nosso momento é de compreender que a Páscoa ela tem um sentido muito mais profundo. E ela não se dá em um determinado momento do ano. Se a reforma íntima é um movimento constante de luta de nós conosco mesmo, no domar das nossas más tendências, a Páscoa é todo dia. A Páscoa é todo dia. Então, sigamos, né? Então, a doutrina espírita também explica para a gente que a paixão de Cristo não se deu naquela semana somente. Por que fala de paixão? Porque o grande amor de Jesus por nós. Mas que mais do que isso? Que a paixão de Jesus se dá todos os dias, porque Ele nos ama todos os dias. Então, mais um motivo, todos os dias, a gente tem que mudar a conduta para uma conduta melhor. Todos os dias a gente tem que perdoar. A leitura falava sobre isso. Todos os dias a gente tem que fazer a reforma íntima. Porque é isso que a Páscoa, no sentido maior, traz para a gente de informação. Então, hoje, nós encerrando hoje, né, vivemos esses dias de Páscoa, né, a Pessate, a passagem, né, que é passar sobre, né, como eu falei, vamos passar da morte para outros momentos, momentos gloriosos, né? E, na verdade, a gente tem a oportunidade de compreender que a nossa vida, ela tem um sentido. Aí é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Qual o propósito da minha vida? Qual o sentido da minha vida? Eu estou aqui para acordar,
levantar, tomar café, arrumar a cama, né? Fazer a rotina do dia, ou eu tenho um propósito, um objetivo de vida, né? Um sentido. E que depois que a gente passar por esses problemas, todas as dificuldades, a gente vai repousar na terra da promissão. Poeticamente falando, a gente vai explicar isso aqui mais à frente, que tem a ver com a ressurreição. Porque, na verdade, os judeus, eles são reencarnacionistas, eles acreditam na reencarnação. Tanto é que a Bíblia é cheia de passagens que eles compreendem tranquilamente, né? Que João era Elias, né? Que deveria vir e que veio e novamente foi morto. Então, isso já era natural para eles. Então, por que eles acreditam em ressurreição? Acreditam em ressurreição com um sentido diferenciado do que a gente compreende. Ressurreição para eles é assim: a gente vive em reencarnações, tantas vidas quanto necessárias. Em cada uma delas a gente vai depurando. À medida que a gente se depura e não precisa reencarnar mais, é como se a gente tivesse passado por uma ressurreição, despertado para uma outra vida. Uma vida que não nos obrigue a reencarnar mais. Ah, mas Jesus encarnou no planeta. Sim, por programação, por missão, por compromisso. Espíritos maravilhosos também encarnam como missionários, mas eles não têm mais a obrigação de passar pela dificuldade, né? Então a gente abre essa noite, né, com esse sentimento mesmo de graça, de gratidão, porque a Páscoa nos permite, nos convida a uma sacudida maior, para a gente compreender e mudar, fazer a nossa reforma íntima, né? Então, Páscoa é isso, é passagem, é a passagem, né? Segundo a igreja, é a passagem da morte para a ressurreição. A data da Páscoa, ela não acompanha o calendário cristão. O calendário cristão é um calendário solar. Então, tem uma programação, porque o Sol não tem os mesmos dias de aparição como a Lua. A Lua tem períodos. O calendário da Páscoa é um calendário lunar. Por quê? Porque ele era feito pelos árabes, pelos judeus, que moravam onde? No deserto. O deserto tem época do ano que está 60 graus embaixo da árvore, na sombra. Então, eles não conseguiam fazer as coisas durante o dia. Eles faziam quando? À noite, que a temperatura baixava. Então, eles tinham que seguir por quê? Não tinha quase escrita, não tinha nada. Eles seguiam pelos astros. E era, então, através dos movimentos da Lua que eles contavam os dias. Então, por isso que cada ano a Páscoa acontece numa data, né? É engraçado, todo ano, a minha filha falou, a Páscoa acontece no meu aniversário. Ah, lógico que não, porque ela tem toda uma datação que não tem a ver com o seu aniversário ou com o meu aniversário, né? Tem a ver com essa programação, por ser um calendário diferenciado, né, do nosso calendário, né? A gente não vai nem entrar muito nisso, mas é bem interessante saber. E ele tem uma simbologia, tem a simbologia do ovo, que a gente traduziu para ovo de chocolate. Eu acho que na época eles descobriram o cacau, começaram a fazer chocolate, acho que houve uma invenção. Mas é bom pra caramba, gente. Vai dizer que não é? É muito bom, né? Pena que esse ano não deu para comer muito, porque está caro. Mas muito bom, gente. Boa invenção. Mas olha só a lógica dos judeus com o ovo. Ele diz que quando o ovo está cru, o ovo é mole, ele é frágil. Quando você o cozinha, ele fica resistente. E eles criaram essa simbologia, por quê? Porque eles se viram nessa condição. Olha, os judeus passam pelo Holocausto, passaram por 400 anos de escravidão e estão sobrevivendo, né? São perseguidos ainda, estão aí sobrevivendo. Então, é como se eles fossem aquele ovo cozido que ficasse resistente, maleável ainda, mas resistente, não se quebrasse como o outro ovo. O vinho e o pão, que tem diferença porque para os judeus o vinho simboliza o sangue do cordeiro e para os cristãos o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. A gente vai chegar mais lá na frente para isso. Então, a Páscoa ela tem sentidos diferentes, como eu falei. A Páscoa judaica fala da libertação dos israelitas, fala, vocês lembram da época do José do Egito, que tinha as pragas, né, aquelas 10 pragas, que na verdade não são pragas.
Deus não manda praga, Deus não é um ser raivoso, Deus nos ama. Ele manda o quê? Manda dificuldade para que a gente desperte. Porque, gente, vamos combinar, se a gente não tiver dificuldade, a gente não sai da cadeira, do sofá, com o controle na mão e com Netflix. Tem que botar uma dificuldadezinha. Então, colocou as dificuldades. Já tinham tido 9 daquelas ditas pragas, né? Já tinham tido 9. Para evitar que a 10ª acontecesse, o que aconteceu? O que eles sugeriram? Matar um cordeiro de bom tamanho. Se a família fosse pequena, podiam juntar 2 famílias. Matava o cordeiro e nos umbrais, né, das portas se passava o sangue. Que eles entendiam que quando os anjos do Senhor chegassem, iam passar por cima daquela casa e a praga não ia atingir aquela casa. A casa seria protegida. Né? Então, é uma outra forma de compreender também, porque muitas das vezes a gente vê a nossa dor bater a nossa porta e a gente fala assim, Deus não me ama, Deus me esqueceu, por que me esqueceu? E a gente não compreende que Ele está dando um pouco da dificuldade para que a gente observe a nossa verdadeira vida, que é o reino dos Deus. Ou a gente acha que a gente vai ficar aqui para sempre? Meu marido tinha um tio que ele tinha síndrome de Down, numa época que pouco se trabalhava, né? E ele falava que ele não ia morrer, não. Que ele ia ficar para semente, né? Para semente. Então, até hoje a gente fala, você não vai morrer, vai ficar para semente, né? E ele, quando falava e cantava, até uma musiquinha, né? No céu, estarei. Ele falava, cantar isso não, vou ficar para semente, né? Só que a gente não fica. Então, o que a gente tem que ver? Qual a nossa verdadeira vida? Se eu não vou me estabelecer aqui para sempre, e se eu creio na continuidade da vida após a morte, né, eu tenho algo que sobrevive, eu tenho que ir para algum lugar. Esse lugar, então, é a minha casa verdadeira. Né? Então, falei do cordeiro, que representa dessa imolação, e Pessate é isso, é a passagem do anjo por sobre o umbral da porta, né? E aí vem as celebrações e, como eu já falei, né, a data, que é uma data diferenciada, porque ele segue o calendário lunar e não o calendário solar como o nosso. A Páscoa cristã já tem o significado da ressurreição de Cristo, que, segundo a fé cristã, né, aconteceu após a morte na cruz. A cruz é o maior símbolo da Páscoa cristã. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que ver. A cruz, né, com todo respeito, a gente não quer quebrar, né? A gente tem que prestar atenção, a gente não quer quebrar, né, o que o outro pensa, a ritualização, mas nós temos que compreender, para nós, o que a doutrina espírita diz para a gente. Quando vocês fazem prece, vocês imaginam Jesus na cruz? Eu não. Eu imagino Jesus com as criancinhas. Gente, eu não posso ver essa criançada que eu fico apaixonada. Eu imagino Jesus com as criancinhas. Eu imagino Jesus com aquele paralítico descendo. Olha o sacrifício, a ajuda dos amigos, descendo o telhado para ser curado. Aquele amor, olha a fé daquele homem. A fé. Eu vejo Jesus andando na praia, escrevendo na beira da praia, falando à multidão, encantando a multidão. Encantando, porque o amor era tão grande que exalava, sabe, atingia todas de uma forma que dizem as Escrituras que nunca quem encontrava Jesus e olhava o olhar, nunca mais era o mesmo. Então a gente fala com muito respeito. Mas Jesus não está na cruz. E a cruz não foi para Jesus. A cruz era para todos, tanto é que quando ele é colocado na cruz, são colocados 2 outros ladrões, né? Nem sabemos se eram, se não eram, enfim. Não lemos o processo, né? O julgamento deles, mas enfim, estavam ali, já era uma prática que se ocorria. Então, não há referência do anjo do Senhor na fé cristã, de ter passado por sobre as casas. Tem a ver com Jesus ter sido crucificado, morto e ressuscitado, né? É a passagem da morte para a ressurreição. Agora, preste atenção, ressurreição é você ressurgir da morte no corpo físico. Tá? Pelo fato de terem visto Jesus
materializado, atribuíam Jesus a um corpo físico. Jesus não veio quebrar as leis. Sigamos. Tradição, a Semana Santa, né, que inclui a Sexta-feira Santa, que é a lembrança da crucificação, né, e o Domingo de Páscoa, que é a celebração da ressurreição. Por isso que muitas das vezes a gente vê, né, a passagem da paixão de Cristo, mas o grande dia de celebração é hoje, porque ele volta para garantir aos que têm fé que a vida continua, né? Então, a Páscoa cristã toma a cruz como seu maior símbolo e considera Jesus como cordeiro. Aí combina, né, coincide, né? Porque Jesus foi imolado como os cordeiros eram imolados na proteção daquelas famílias, né? Então, Jesus celebra a Páscoa cristã, isso é importante a gente lembrar. Ele mesmo chegou no dia da festa dos pães, porque o judeu, uma das celebrações dele é um pão sem fermento, sem tempero, sem nada. Dizem que durante aqueles dias só se comem algumas coisas, e não adianta que nem restaurante, nem hotel, nem nada vende ou serve outro tipo de alimentação, né? Então, ele chegou o dia dos pães sem fermento, dia que os judeus matavam os carneirinhos para comemorar a Páscoa, e Jesus chamou Pedro e João e falou, e deu uma ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. A própria Bíblia comprovando que a Páscoa já existia, né? Já era uma lógica, uma vivência judaica. Agora, como que a gente vê, né, a doutrina espírita vê a Páscoa, né? Como é que ela compreende a Páscoa? Bem, eu já falei para vocês que Jesus não quebrou nenhuma lei natural. Então, ele não pode ter retornado num corpo físico, corpo que cientificamente se comprova que ele ao ser enterrado, ele é diluído. E os seus átomos vão compor novos corpos. Não teria como serem recompostos. Nós estamos falando, gente, de milhões de anos, ou bilhões, que o homem está sobre a Terra. Olha a quantidade de pessoas. Mas isso aí, em outro momento, a gente conversa com isso, né? Então, ele não quebrou as leis naturais. A mensagem divina chegou sem milagres, sem maravilhas, mas com o Cristo em espírito. Em espírito. Paulo de Tarso coloca isso na carta aos Coríntios 15. Presta atenção. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois que testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Paulo de Tarso 15, carta aos Coríntios. Então, ele está dizendo porque ele era judeu, tinha sido, né? Ele sabia que nós tínhamos várias encarnações e que não ressuscitava, o corpo não ressuscita. Ninguém sobe aos céus para os planos divinos de corpo. E aí ele continua. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Aí ele fala, insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como trigo ou alguma outra coisa. O que ele quis dizer? Não é o corpo que volta, é a essência. É a essência que ele simboliza como uma simples semente. E ele diz, nem toda a carne é a mesma. Né? Os homens têm uma espécie de carne, os animais outra. Há corpos celestes e há também os corpos terrestres. Pronto, ele fez a definição. O que é da terra, o que é do espírito é do espírito. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ponto. Não sou eu que estou dizendo. É Paulo, na carta aos Coríntios. Claro, para mim está claro. Que o que é do corpo aqui fica. E vai se transformar em outra coisa. E o que é do espírito vai para os céus. Né? E a gente vai galgando melhoras com o tempo, né? Então, na verdade, a Páscoa judaica, ela pode ser interpretada para nós como uma libertação.
Libertação de quê? Da nossa ignorância. Não é à toa que a nossa doutrina surge no plano terrestre pelas mãos de livros, que trazem um descortinar, é retirada do véu de Ísis, né? Do véu do que veda a nossa visão, para tornar mais claro. Gente, quem lê o livro dos Espíritos, quer mais claro do que clarear o mundo dos Espíritos? Quem lê André Luiz, em Nosso Lar, quem lê a Gênese, com seus milagres, predições, está tudo posto lá, um descortinar. Né? Então, nos libertar da ignorância das mazelas humanas, para o conhecimento e o comportamento ético-moral. Aí que entra a visão da doutrina espírita sobre a Páscoa. Vencer a ignorância e as mazelas humanas, adquirir o conhecimento e alterar o comportamento para um comportamento ético-moral. É fácil? Lógico que não, gente. Eu juro toda segunda-feira que eu não vou comer alguma coisa que eu não posso. No final do dia eu estou comendo. Não é fácil. Mas temos que fazê-lo. Né? Temos que fazê-lo. Então, a Páscoa cristã, ela representa para a gente a vitória da vida sobre a morte, né, como eu já falei, e do sacrifício pela verdade e pelo amor. E outra coisa, os judeus também atrelam a travessia do Mar Vermelho, que traz para a gente também uma simbologia importante, que representa as dificuldades que nós temos que transformar. Eu tenho que ir daqui para lá, para eu sair do jugo dos egípcios. Eu consigo romper o mar, que pode nem ter sido aquilo ali que a gente imagina, não. Pode ter sido o mar das nossas dificuldades. É isso. É o mar do que a gente agiganta. A gente agiganta muitas coisas. Né? Às vezes corta o dedo um pouquinho e faz daquilo, né? Parece que a gente é a pessoa mais sofredora do mundo. Eu não estou menosprezando nem desrespeitando a dor de ninguém, porque só quem vive e sente é que sabe. Mas a gente aumenta. Né? Então, é isso mesmo, é o sacrifício pelo amor, por tudo. E Jesus de Nazaré, quando ele faz esse momento de retorno, ele traz uma outra coisa importantíssima, porque ele diz, eu posso, né, as pessoas podem matar o corpo, mas não podem matar uma ideia, não podem matar os exemplos de bem que ficaram. E Sócrates falou isso bem antes de Jesus, porque ele falou quando ele estava preso, e a mulher dele foi falar para ele, meu Deus, você está preso, você não fez nada. Ele falou, você queria que eu fizesse? Mas você, meu Deus, você é inocente. Graças a Deus que eu sou inocente. Mas você vai tomar cicuta. Eles vão matar meu corpo, mas eles não conseguem matar a ideia. Algum de vocês nunca ouviu falar em Sócrates? Que viveu 400 anos antes de Jesus? Amigos e amigas, a boa ideia fica. Eu gosto muito de Mário Quintana, mas gosto muito mesmo. Uma das maiores emoções foi visitar a exposição que remontava a residência dele, as coisinhas dele. Ele tem um poeminha, porque é assim, gente, a Olívia fala 300 horas aqui, não consegue falar muito. Ele fala um poeminha desse tamanho de estudo. Gênio é gênio, né? E ele falou uma coisa muito linda. Ele disse assim, esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Quer dizer, eles passarão do verbo passar, eles passarão de pássaro grande, pesado, e eu vou voar livre, porque a minha ideia vai ficar. O bem que eu fiz vai ficar, né? O meu pensamento. Então, na verdade, a doutrina espírita nos explica, nos ensina, que a gente tem que viver a Páscoa todos os dias de nossa vida. Porque a reforma íntima não tem data para acontecer, não. Tipo assim, gente, eu acho que lá na Páscoa do ano que vem, eu vou parar de falar mal dos outros. Não, eu tenho que parar de falar mal agora. Porque eu estou falando para vocês aqui, eu tenho que me corrigir, né? Eu tenho que parar de pensar coisa ruim. Menina, não sei se acontece com você, eu fico vigiando meu pensamento. Tem hora que eu, quando estou pensando, eu já... Olha, vou te falar, Spielberg, se pegasse a minha ideia ali dos pensamentos, fazia um filme de sucesso. Aí eu volto para a luz, né? Que aí a gente canta para Jesus, como a minha amiga Helena aqui do centro fala, vamos cantar para Jesus. E a gente faz prece e tudo para voltar a um pensamento saudável, sadio. É uma vigilância
eterna, sabe? Miudinho, cotidianamente. Então, reforma íntima não acontece com data, não, né? Não acontece com data. E Jesus, quando ele aparece para Maria Madalena, eu achei isso ótimo, né? A gente fica toda boba, né? Um monte de homem que seguia apareceu para Madalena, né? Enfim, ele não apareceu só uma vez, não. Ele apareceu por volta de 15 vezes. Aí eu fui lá. Ele apareceu a Madalena, aos 2 da estrada de Emaús, Tadeu e Cleófas, aos 10 sem Tomé, porque Tomé falou o quê? Se eu não tocar, não adianta que eu não vou crer. Aos 11 com Tomé, e aí, né, tem mais uns outrozinhos lá. Para provar o quê? A vitória da vida sobre a morte. Vamos entender vida e morte de forma muito mais ampla do que o corpo que vai para o chão, né? E o espírito que muito maior do que isso. Vida no seu mais amplo aspecto, né? No triunfo pessoal, Joana, meu Deus, a gente fala e o tempo acaba, né? Joana de Ângeles, ela fala 2 coisas muito interessantes. Ela diz: banha-te, pois, na água lustral da boa nova de Jesus Cristo, que veio ter conosco, a fim de que pudéssemos experimentar desde logo as delícias do seu reino, motivando-nos a conquistá-lo mediante a nossa integração no espírito imbatível da solidariedade. Já está nos convidando aqui, né? Aqui está dizendo para a gente se banhar na boa nova de Jesus, porque é a boa nova que não só nos convida, nos dá toda uma ambiência para que a gente seja uma pessoa melhor. E ela continua dizendo: havendo demonstrado que o verdadeiro triunfo difere das formulações terrestres, vigentes no seu tempo, né, no tempo de Jesus, ensinou-nos Jesus temperança, bondade, aceitação de modo a nos fortalecermos para a vitória final. Pronto, temperança, bondade. Está aqui, ó. Que nós somos diferentes das formulações terrestres. Então, vamos voltar. Do que nos libertar? O que o doutrina espírita fala para a gente se libertar na Páscoa? Do materialismo. Materialismo. Que a Joana de Ângeles diz que a gente acaba se tornando um homem espelho que apenas reflete o desejo e a opinião dos outros. Todo mundo faz, eu faço. Todo mundo não vai, eu não vou. Eu tenho falado bastante que tem um negócio da internet que aparece lá para mim, no Instagram, que são camisas espíritas. Aí tem uma que está assim: hoje não posso, tem o centro. Eu acho aquilo gigante, gente. Estou doida para comprar a camisa daquela. Acaba que eu não paro, não compro. Por quê? Porque esse é o nosso compromisso. Eu não sou igual meu neto que fala: hoje eu estou com sono, não quero ir para a escola. Não, nós temos o nosso compromisso com Jesus, né? Fazer o bem, solidariedade, como a Joana de Ângeles falou aqui. Então, na verdade, nós temos que ter consciência que nós não somos um corpo. Pode malhar o corpo, a Rosemary falou muito bem aqui quarta-feira. Pode malhar, precisa, gente, porque eu falar uma coisa: se a gente não malhar, a gente não anda não, hein? Jesus, tem que malhar, tem que se alimentar bem, tem que se cuidar, tem que ficar bonitinho também de vez em quando, né? Para a gente, né, também ninguém ficar ruim, mas nós não somos corpo. Nós somos espírito, temporariamente num corpo físico. É isso que a gente tem que mudar o paradigma. O dia que eu compreender, que eu falar assim: eu vou ali, rapidinho, porque é assim, né, gente? Eu estava falando para minha amiga, eu reencontrei depois de muitos anos, eu falei: amiga, você não sabe, a minha geração já está morrendo. Olha, isso dá um susto, porque até então a gente parece que vai viver para sempre, hein? Mas olha, mas quando começou a morrer, eu falei: Senhor, o que queres que eu faça? Vamos trabalhar para Jesus. Mas isso, é ali, a gente vai e volta. É curta. Nós não somos daqui, nós estamos. Então, a doutrina espírita é um instrumento, um canal para tudo o que precisamos para atingir a ressurreição final, que a ressurreição é essa, né? O último dia, como os judeus falam, eles creem que ao final de todas as vidas, a gente vai ressuscitar, não vai nascer mais, não vai precisar ser obrigada a reencarnar. E tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Então, nós precisamos de mudança, de amor, de fraternidade, solidariedade. Como a Joana de Ângeles fala, apesar da situação calamitosa da atualidade, não podemos esmorecer, deixar de praticar o bem. Eu não vou fazer o bem porque eu faço e a pessoa me ignora. Eu faço e a pessoa nem agradece. Faça a si mesmo.
Se ele não agradece, se ele não é grato, responsabilidade é dele. A minha é de ser bom, né? E aí ela continua, cultivar os deveres sagrados que todos devem consagrar. E aí a gente volta naquela máxima de Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, o dia que a gente trabalhar com essa lógica, eu estou aqui, eu vim aqui cumprir uma missão, que é missão, né? Eu me melhorar também é uma missão, né, não, gente? Porque eu vou te contar, hein? Tem hora que a gente é casca de jaca, ráspera, difícil. Então, a gente tem que ser melhor para ficar melhor a humanidade, né? Para a gente fazer justamente isso, se modificar para fazer um renascimento espiritual. Superar todas as limitações humanas, evoluir em direção ao quê? À luz, à felicidade. Então, a Páscoa espírita é um convite à reflexão, à mudança e à esperança. Já que para o espiritismo, a verdadeira Páscoa acontece onde? Fora, na ceia? Não, dentro de nós. Todos os dias. O momento para celebrar a vida, a imortalidade da alma e a oportunidade de construir um futuro melhor para nós e para o mundo. E eu trago ao final a imagem da figura da Maria Madalena, né, Maria de Magdala, né, porque os estudiosos dizem que é Maria de Madalena, Maria de Magdala. Traço a ideia, né, a história dela, a figura dela, que é uma figura extremamente emblemática. Porque ela largou tudo, tudo. Nesse livro aqui, Primícias do Reino, que é uma pérola, né, da Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues relata as riquezas que ela tinha, mas ela não era feliz. Um dia ele encontrou aquele homem incomparável. E ela largou tudo, tudo. E foi para ela que ele apareceu. E aí diz Amélia Rodrigues, rediviva, né, a Madalena, desde quando conhecera Jesus, ao morrer às portas da cidade de Éfeso, demandou a vida dos braços de Jesus, ele que veio buscá-la, cuja experiência e amor total ao Mestre são lições vivas vencendo séculos. Então, que sejamos nós também um dia a sermos recebidos pelos braços de Jesus, por muito o amarmos, por muito termos aproveitado a oportunidade bendita de estarmos numa doutrina que, sem desconsiderar nenhum, porque se nós estamos aqui hoje, nós vivemos outras religiões cristãs, mesmo que em outras vidas, porque senão não teríamos as condições de compreender e amar Jesus como amamos, mas de já estarmos numa religião que convida a todos nós largura de compreensão e mudança de comportamento, e nos convida para o amor, amar a Deus e amar ao próximo, para todo sempre. Muita paz.